Olá a todos, muito boa noite para aqueles que são de boa noite, muito bom dia para aqueles que são de bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live Indomável número 23. Hoje tratando sobre a volta do público aos estádios. Estamos aqui com o Tarso, grande amigo, grande irmão nosso, conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, diretor do interior da Sociedade Esportiva Palmeiras, meu companheiro de viagens, viajamos bastante para assistir o Palmeiras durante todo o nossa vida, na verdade, né? Exatamente. E é aquela coisa muito legal e muito boa. E, Tarso, se apresente, você é o convidado, depois eu apresento o Felipe, depois eu apresento o Carlos e seguimos aqui. Não esqueça de deixar o nosso joinha, vai lá. É isso aí. Vocês aqui que estão acompanhando, entrem aqui, deixem seu like, compartilhem, curtam a nossa live. Vamos falar bastante sobre torcida, torcedores, futebol em geral. E o Igor, já viajamos para alguns lugares juntos para ver futebol e para participar de alguns encontros de palmeirenses espalhados aí pelo interior de São Paulo. Fomos já para Belém do Pará, num jogo sensacional, marcante, e temos várias histórias. E vamos falar bastante em relação ao tema proposto para essa live. E é um grande prazer estar aqui, Felipe, Carlos Felipe e Igor, agradeço o convite. Felipe, se apresente. Boa noite, meus caros, Carlos Felipe, Tarso, Igor, a todos que estão nos assistindo. É um prazer aqui receber o Tarso, ilustre convidado. Não sou palmeirense, ia ser difícil fazer uma homenagem ao Palmeiras aqui, sou São Paulino, mas estou aqui com a minha camisa do Tupi, do Espírito Santo, cujo escudo se parece muito, e ainda botei a camisa aqui do Rio Verde, lá do interior de Goiás, e o Gama, daqui do DF. 2 representantes alviverdes aí. Eu nem posso falar que eu não tenho, até tenho uma camisa do Palmeiras ali, só que é presente para um amigo lá da Rússia. Imagina, o cara é russo e torce pro Palmeiras. Tem bastante. Nós temos um Twitter em russo, Felipe. A gente tem uma conta do Twitter do Palmeiras em russo. Então depois você pode passar para ele divulgar lá para o pessoal. Vou querer, porque o bicho é doido, cara. E me pediu a camisa da Mancha Verde também, consegui para ele. Olha que legal. Assim, eu não tenho consulado na Rússia ainda, hein? Olha, só aproveita, já pode estar arrumando o contato, filho. Feodorão contato. Arrumando aí, você. Falando em contatos, peraí. Fernando Campos, meu parceiro, nos encontramos quando a gente foi jogar com o Boca Juniors. Trouxe o nosso saudoso Lagruta. Saludo, irmãos. O Lagruta é um amigo nosso, o Tarso conheceu, faleceu agora de Covid, agora não, já faz um tempinho, e foi uma perda assim, para a palestrinidade irreparável. Se você possa imaginar uma pessoa que representava o que eu ser palestrino, não disse palmeirense, eu disse palestrino, é aquele que, bem italianão, bem bonachão, amava a sua família, amava o Palmeiras, viajava. É uma dessas coisas que a Covid nos tirou e que, infelizmente, vai viver na nossa memória. Até teve um minuto de silêncio, não teve uma homenagem para ele no jogo. Eu peço desculpa por sair do protocolo, mas eu tinha o Maurino como um irmão. Ele trabalhou comigo no escritório, fui algumas vezes para o Rio de Janeiro com ele. Toda vez que eu ia para o Rio, eu pedia conselhos para ele. Tá. Bom, Carlos, agora você se apresenta e segue. E desculpem a emoção, porque realmente falar do Maurino é uma coisa que mexe. Quem conheceu o Gordinho sabe. Boa noite, Igor. Não, primeiramente, totalmente compreensível aí, cara, esse momento de solidariedade aí. Minhas solidariedades, não conheço a família do Maurino, mas fica aqui também meus sentimentos aí, já que ele representa muito aí para toda a família palmeirense. Então, boa noite, Igor, prazer estar com você novamente aqui, muito obrigado pelo convite. Tarso Gouveia, prazer estar com você aqui, muito obrigado. Vai ser uma live bem interessante, como eu estava dizendo aqui no lobby antes, né? Um prazer grande estar com você aqui. Felipe, obrigado. Muito prazer também estar com você aqui, obrigado. Não conheço o estádio Mozar Veloso do Carmo, né? Que é o estádio da Rio Verdense.
cuja camisa é essa aí que você trouxe, mas quem sabe um dia eu poderei estar um dia lá na Rio Verde das Abóboras, acompanhando o jogo da Rio Verdense aí pelo Campeonato Goiano de Futebol. Boa noite a todos e a todas, obrigado pela participação mais uma vez aí, vamos para mais uma live indomável, de valor aí para o público que assiste aqui no canal do Igor e na Escola Invictus, hoje com a presença ilustre do Tarso, que muito nos honra aqui. Vamos que vamos. Então, vamos nós, né? E depois a gente tenta organizar, mas a gente vai nessa baguncinha organizada que é característica da Live Indomável quando é no meu canal, né? Gente, o que vocês acham da volta da torcida ao estádio? E eu vou falar primeiro, porque, afinal de contas, o canal é meu e eu dito as regras. Democrático, rapaz, viu, Tasso? Bem democrático. Bem democrático. Democracia argelina. Peraí, ó. Só uma coisa ainda falando do grande La Gruta. A gente também espera, Fernando. Fica até o final, não é fazer igual o João Kleber segurando o público, mas no final a gente vai falar de Libertadores lá no Uruguai. Mas sabe, né? A minha opinião é que não é hora de voltar ao público, tá? Sendo muito claro, eu defendi isso em artigos, defendi isso sempre. Quem me conhece há mais tempo sabe. Eu acho que não há clima para voltar no estádio. Acabamos de falar aqui de um irmão que a gente perdeu. Perdemos para a Covid. Eu acho que... Aqui, vamos falar de São Paulo, né? Com todo respeito ao Carlos e ao Felipe, que estão lá em Brasília. Não tem por que voltar dia 1º de novembro, o público, como estão falando. Até a data é errada. Porque dia 2 de novembro é finado, gente. Faltou o mínimo... Dia 1º é dia de Todos os Santos. Faltou o mínimo de bom senso para quem liberou esse negócio. Acho que não pegaram o calendário. Não é possível. Mas se fosse para voltar... eu acho que eu falei com o Felipe hoje à tarde, o Carlos também acho que ouviu. Tinha que obrigar a apresentar a carteira de vacinação para entrar no estádio. Acabou. Sem choro, sem vela. Quer assistir o seu time? Vai se vacinar. É meu direito de não vacinar, então. É o nosso. E proibir a sua entrada no estádio. Acabou. Porque, eu não sou bonitão. Eu vou porque eu quero. Cara, mas tem a senhora que vai limpar o estádio, que ela não tem a opção de ir ou não depois. Ela tem que correr o risco de ser contaminada porque o bonito não tomou vacina? Tem um segurança que está lá, que também pode ser contaminado. Não que, hoje eu tomei a segunda dose da vacina, tive um pouco de febre, nada comparado às reações que eu tive na primeira. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu tenho até um artigo que eu falei sobre isso, cara. Que eu só não lembro se está no meu blog ou se está no Invictus. Que tinha que usar a vacina como meio de estimular as pessoas. Eu acho que na Rússia, você vai assistir o jogo e não podia tomar vacina. Nos Estados Unidos teve uma equipe de beisebol que você ia assistir o jogo, tomava vacina e tomava cerveja. Nos Estados Unidos tem várias ações. Alguns shows eles estão escolhendo, inclusive, qual vacina pode adentrar aos shows, né? Porque algumas vacinas ainda não estão totalmente liberadas nos Estados Unidos e eles estão falando assim, se você já se vacinou com determinado imunizante, você pode comprar o ingresso. Sim. Aqui, o que o Luiz falou para nós. Boa noite. A volta somente deveria ser 30 dias após todos já terem tomado a segunda ou a terceira dose. Que seria mais simples, o mais correto. Eu não falo todos, mas 90%, sim. Bom. Exatamente. Felipe, quer destilar o seu... Vai, te vira. Tá tudo no seu nome, vai. Fala. Meus caros, estou em pleno acordo com vocês. Eu acho que não é o momento de voltar à torcida. Semana passada a gente teve já o exemplo do Cruzeiro, onde teve problemas até mesmo nas comprovações lá de exame de PCR, da torcida organizada, e mesmo assim conseguiram entrar. Creio que deveria ser somente para vacina e justamente para motivar as pessoas a se vacinarem.
como você deu o exemplo lá, vocês deram sobre os Estados Unidos, lá na verdade estão rolando várias ações, inclusive de o governo ou algumas empresas dando dinheiro, $100 para quem se vacinar. E até mesmo hoje teve uma matéria curiosa que o Trump ele foi vaiado lá no Alabama, num comício, onde ele estava incentivando as pessoas a se vacinarem, né? Ele que, enfim, durante o governo dele teve uma série de polêmicas quanto a isso, e foi vaiado porque o reduto dele lá no Alabama, né? O reduto republicano é muito forte, e é um estado onde tem 36% só vacinados. Pra vocês terem uma ideia, né? Porque a vacinação não é obrigatória, enquanto a média nos Estados Unidos é mais de 50%. E já temos estudos mostrando que mais de 99%, é quase 100% das pessoas que estão morrendo, que estão sendo internadas gravemente nos hospitais americanos, são aqueles que se recusaram a se vacinar. Então, você imagina, se como a série de incentivos que o próprio governo está fazendo para o pessoal se vacinar, o pessoal não está indo, você imagina aqui que tá tipo, não, apresenta um PCR aí, feito de uma forma até sem vergonha, muitas vezes, e pronto. Cara, tem que se aproveitar. Opa, matou, hein, Igor? Matou. Tô acompanhando de novo aqui, cara, tá difícil. Até corrida, dengue, tem muita... Mas tem que matar mesmo. Eu não sou ligeiro aqui, pega em mim. Mas... Se eu fosse sublinhado, eu pegava com um palitinho, cara. Eu não tenho essa habilidade. Não, mas enfim, cara, eu acho que é uma oportunidade de se fazer com que as pessoas se vacinem, porque na hora que tem jogo aqui do Flamengo no DF, o que o povo vai fazer de PCR correndo? Né? Então, dá para ver que é algo motivado. Então, que se exija a vacina, né? Carlos? Eu concordo com tudo que vocês disseram, assim, o Felipe falou tudo que eu ia dizer, assim, acho que o esporte tinha que dar um exemplo como um estímulo, né, para esses valores, assim, de saúde, de tudo isso que o Felipe falou. Era uma oportunidade de incentivar mesmo a vacinação, né, como uma contrapartida mesmo, e não fazer o inverso. Então, acho que é um péssimo exemplo. A gente já sabe que nos bares aí a galera já está quebrando todo tipo de protocolo, né, os jogos continuam. Parece que não alterou mais nada na vida, na sociedade. Eu passo de carro, às vezes, em dia de jogos, bares, pelo menos de Brasília, estão lotados, as pessoas estão se aglomerando mesmo. Então já é um problema sério de transmissão do vírus, a Covid não acabou ainda. E o que é pior é assim, quando a gente não combater com medidas de prevenção essa doença de forma mais séria, e aí o esporte, não sei se existe algum campo que aglomera mais gente do que uma partida de futebol, que é o esporte que faz isso, né? Talvez um show, né? Mas enquanto a gente não fizer isso, nós não vamos sair desse estágio que a gente está e retornar minimamente para uma vida normal. Já está se falando em terceira dose, o vírus está mutando com variante Delta, com vários tipos de variantes possíveis, e a gente não consegue vencer. Já vamos para o segundo ano, indo para o terceiro daqui a pouco, para vencer essa doença, e a sociedade do Brasil principalmente não consegue vencer. Nós temos, evidentemente, um índice de vacinação que já melhorou bastante, mas, na minha visão, estamos longe ainda de ter uma condição de falar em volta que seja de 12%, de 15%, porque vamos ser razoáveis. Ninguém vai respeitar no Brasil, penso eu, tática de distanciamento, mesmo que seja 15% de um estádio, 12% de capacidade. Na hora do gol, o povo vai aglomerar, vai se abraçar, vai usar o sanitário, vai misturar todo mundo. Não sei se não vai ter equipamento de proteção individual. Então, isso é uma grande falácia. Os únicos eventos esportivos que deram certo até agora, continuaram e deram certo, ocorreram todos eles sem presença de público até o momento, né? A Olimpíada de Tóquio foi a última, foi um exemplo desse. Teve nem a ideia de fazer uma bolha lá, funcionou bem, né? Conseguiu-se evitar muitos casos de contaminação de Covid, não se conseguiu comprovar que o aumento teve a ver com a realização dos jogos. Então, assim, é um risco, da minha visão, muito grande para um país como o Brasil adotar esse tipo de expediente aí, autorizando o retorno dos jogos no público. Olha, Tarso, você vai fechar. Temos aqui o nosso super companheiro, parceiraço, Davidson. Secretário de BH disse ser muito provável a volta do público em Atlético e Minas, em Atlético e Palmeiras. Já puxando para o nosso time, comente. Bom, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que é a mescla das opiniões. Eu acho assim. Eu estive no Maracanã com torcida na final da Libertadores. Nós fizemos o exame, o teste.
Lógico que eram pessoas convidadas, então não houve, como aconteceu lá em BH, essa situação problemática de falsificação de exames feitos de forma duvidosa e com aquele tamanho de público. Nós tínhamos um público muito pequeno e eu ainda acho que no Maracanã poderia ter sido mais espaçado o distanciamento. Eles, por economia, eles reservaram um pedaço menor e aí as pessoas ficavam aglomeradas, que quando nós chegamos estava certinho, uma fileira inteira sem ninguém, aí a fileira que tinha possibilidade de você sentar estava reservado, um sim, um não, um sim, um não. Então você teria um distanciamento adequado. Entretanto, o espaço era insuficiente para a quantidade de pessoas. E aí, ao invés deles abrirem o espaço para poder distanciar mais as pessoas, não, eles mantiveram aquilo. Aí teve algum tipo de aglomeração, e como o Felipe falou em relação à máscara, muitas pessoas acabaram não utilizando a máscara o jogo inteiro. Tínhamos fiscais que ficavam rodando pela torcida pedindo para o pessoal colocar. A grande maioria permaneceu de máscara. Mas eram pessoas convidadas, era um outro tipo de público. No público em geral, eu fico preocupado, como o Carlos falou, em relação à quantidade de torcida, mesmo que haja esse distanciamento, em relação à vacinação. Eu acho que tem que ter a vacinação, tem que se exigir a primeira e segunda dose, depois de um determinado período, para poder liberar que essas pessoas frequentem. E aí você ter uma espécie de um passaporte para poder entrar no estádio. Mas eu ainda fico muito preocupado. A gente tem visto aí essa variante Delta, ela é muito mais transmissível, tem uma carga viral. Hoje saiu a notícia que ela tem uma carga viral muito maior do que as variantes anteriores, e isso é extremamente preocupante. Meu medo é uma terceira onda acontecer aí, mesmo com as pessoas vacinadas, porque a vacinação não é a solução hoje, é um paliativo, nós somos todos cobaias, estamos aí sem saber as reações que vão acontecer daqui a alguns anos, porque a vacina foi feita assim, é emergencial, estamos tomando por uma precaução, por uma necessidade, porque senão não ia poder retomar pelo menos um pedaço da vida normal. Mas as pessoas estão abusando, como o Carlos falou em relação a bares, não só em dias de jogos. Aqui em São Paulo, esse final de semana, passaram reportagens aí que estavam parecendo que vida normal. O pessoal nos bares, restaurantes, bebendo, comendo, falando de perto, ficando um com o outro, estava vida normal. E isso é extremamente preocupante. As pessoas acham que porque tomaram a primeira vacina, primeira dose, já estão imunizadas, e não é assim que funciona. Deixa eu dar um beijo para a Thay, nossa parceira. A gente precisa trazer a Thay de volta. Thay, agora a gente tem que marcar para você voltar aqui e contar como está aí o nosso Atlético Catarinense, time que já virou nosso xodó, e que eu preciso arrumar uma camiseta para o Felipe. Boa. O Luiz trouxe uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu sempre falo, da paridade de armas. Como eu sou sem torcida, termina sem torcida, meu parceiro. Torcida influencia, sim. Quem diz que não influencia, porque nunca jogou nada na vida. E outro aspecto. Eu faço um jogo Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão com torcida. O jogo de volta em São Paulo vai ter torcida também ou não? Com qual contingente? Como é que fica a isonomia disso? Como é que vão definir essas regras? Né? É o que eu falo da paridade de armas. Se vai jogar fora, o jogo de volta tem que ter. E eu não posso ser obrigado a não jogar na minha casa. Eu acho que é o que o Palmeiras defende enquanto instituição. Só volta a jogar com torcida quando todo mundo tiver. E aqui é uma busca, eu não tenho poder de falar em nome do Palmeiras, mas estou fazendo um comentário sobre uma atitude de uma igualdade técnica. Que graça tem eu disputar uma competição onde minha torcida
pode estar presente, outra não pode. E a gente tem que falar uma situação que é chata, mas quem vai para o estádio sabe. Vai ter torcedor infiltrado. Com certeza. E aí, como é que eu faço para preservar a integridade física do cara? Fala, Carlos. Porque a discussão que eu tenho visto é que assim, o jogo vai ser com o público só do mandante, né? Pelo que eu tenho acompanhado aí, só o mandante, em tese, para evitar deslocamento. Mas isso vai acontecer mesmo ou não, né? Porque se de fato, sei lá, numa final de um campeonato, numa semifinal aí, como vamos ter agora, milhares de pessoas de um lugar para o outro, né? Aumenta também, né, esse deslocamento por jogo, o grau de transmissibilidade desse vírus. Inclusive, o Tarso falou muito bem dessa variante Delta, né? Pode ser um episódio de aumento de contaminação entre as pessoas, né? Então tem muita regra para ser definida nisso daí. Não pode se voltar sem mais regras definidas, sabe? Na minha visão. Ô Carlos, inclusive a gente tem uma hipocrisia, não sei se vocês chegaram a pegar voo nesse período de pandemia, você está na fila para fazer o seu check-in, você tem que ficar 1 metro, 1,5 metro. Aí você entra no avião, aí você está do lado com as pessoas, você está do lado das pessoas, não tem distanciamento nos bancos, e sem contar que dependendo do voo, do tempo de voo, você tira a máscara para comer, para beber, e aí? Você está ali a 40 centímetros da pessoa, e a hipocrisia de você ficar na fila 1,5 metro da pessoa, com distanciamento e de máscara. A hora que você está no avião, você está sem máscara, comendo. Qual a... Coisa de... Eu não vou falar, porque senão fica parecendo preconceito, mas é coisa de... né, de outros países que a gente sempre falou aí, tradicionalmente. Cara, há 2 semanas eu estava no Rio de Janeiro. Eu voltando para casa do Santos Dumont, eu vi muita gente na sala de embarque do Santos Dumont sem máscara. Muita gente não, umas 4 pessoas. Mas no nosso período, sim, é muita gente. Não era para ter nenhum. Exatamente. Ó, Carlos, é nós, ó. É a Escola Invictus e nós. Show, obrigado, Thay. Muita honra pra gente, viu? Mas eu acho que, falando de torcida visitante, que vai ter infiltrado sim. A única certeza que a gente pode ter é que vai ter torcedor infiltrado. Vamos pegar aqui Galo e Palmeiras. São 2 torcidas amigas. Ainda mais amigas. com as torcidas amigas, exatamente. E eu não estou falando de amizade, de organizados, estou falando da torcida de modo geral. A gente é sempre muito bem recebido lá no Mineirão, comemos um tropeiro lá, eles vêm aqui, são bem recebidos. O palmeirense médio, eu não estou falando do organizado, gente. Aí eu quero depois até que o Felipe e o Carlos falem como gestores, vai pegar o voo e vai, porque ele sabe que se o cara lá no Mineirão ou no Independência, não sei onde seria o jogo, descobrir que o cara é palmeirense, o cara não vai apanhar. Então ele vai. Se a gente pudesse pegar uma estatística de voo de São Paulo para Belo Horizonte, um dia anterior, um dia depois do jogo, vai descobrir que foi muito mais paulista para lá e voltou de lá para cá. Aí eu provo, por A mais B, estatisticamente, que houve deslocamento. Mas com certeza vai ter deslocamento, isso aí não resta dúvida. Não resta dúvida. Nós estamos falando de pelo menos 3 dias aí de 3 dias de deslocamento constante, né? De mistura, de. É inacreditável. O risco é altíssimo, na minha visão. Felipe, você. Com certeza vai ter, gente, pelo amor de Deus. A gente tá. Agora que ele fez o recurso de isolar você, ó, você tá isoladão. Olha só que rapaz bonito, hein? Meu Deus do céu. É o orgulho da mãe dele. Mas, cara, não tem, cara. Quando. Não tem quem segura o torcedor que quer ir no estádio, cara. Assim, tendo a possibilidade de ir, ele vai, cara. Ele vai. Eu já vi jogo infiltrado. Imagina. Quem nunca? Quem nunca, cara? Aí eu fui uma vez para nunca mais. O Palmeiras perdeu de 6-2 e eu tinha que ficar comemorando o gol do adversário, pelo amor de Deus. Mirassol? Santa Catarina, lá, e eles queriam derrubar o Leão, que era o técnico, aí você tinha que levantar para poder fingir que torcia para os caras, entendeu? Pelo amor de Deus, nunca mais. Não, é muito ruim, é muito ruim. Não consigo.
o torcedor apaixonado vai, ainda mais se por acaso não tiver o jogo, se o jogo de Minas não tiver público e o de São Paulo tiver, ou vice-versa, fatalmente os caras vão, né? Vão tentar do jeito que for para estar junto do time. E por isso que é bom ter essa questão de se exigir vacina, né? Porque vai que o cara não tomou até agora, não. Se é para ver o Palmeiras. O importante é que vacine, meu caro, né? Que tome essa injeção logo e vá. Mas seja qual for o artifício, o benefício que ele espera disso, né? A crença dele. Mas, enfim. Agora é falta que vai ter, isso é certeza. Pegaram uma pessoa outro dia que estava tomando já a 6ª vacina, ele tomou 2 de uma, 2 da outra e estava tomando a 2ª da outra. Ele só faltou tomar a Janssen, né? Com 7 vacinas, pelo amor de Deus. De música. Agora uma dúvida, não sei se o Igor vai poder ajudar a responder. A definição disso, se vai ter ou não, ela está sendo descentralizada, é a CBF que decide, a Conmebol... são os governos locais, municipais, como é que tem ficado essa questão dessa decisão quanto a isso? Que o Davidson colocou aí uma situação da Secretaria de Saúde de BH, né, do secretário de Saúde que entende que pode liberar. É lógico que o poder público tem preferência, isso é evidente, mas como é que tem sido feita essa negociação aí do ponto de vista do direito esportivo, vamos dizer assim, o Igor, da legislação esportiva, se é que é o caso? Eu não acredito que seja o caso do direito desportivo, porque aqui é uma questão de saúde pública e só o prefeito. A linha é prefeito, governador e presidente. Em questão de saúde, você inverte. Você pega o local, o regional, para o nacional. Aqui em São Paulo vai ter público, acho que 12 mil testemunhas podem assistir Brasil e alguém pela Argentina. Eu garanto que o Igor lá não estará. Vou estar em casa. Ainda mais lá, né? Ainda mais porque é lá. Que é longe, é difícil de chegar, difícil de sair. Mas, brincadeiras à parte, eu não vou, cara. Eu não vou me expor ao risco. Nem preciso me preocupar em comprar o ingresso, ou se eu ganhar, eu vou dar para alguém que precisa. Eu não vou no jogo. Eu não me sinto bem. Eu vou estar na minha casa, tomando minha Coca-Cola, comendo batata frita de salgadinho. Ruffles, patrocina nós. Estamos aí, precisando de dinheiro. Cara, é o que eu vou fazer. Eu não vou até lá, eu acho um risco desnecessário. Eu moro com os meus pais, que são idosos, também estão vacinados, eles tomaram a Coronavac, mas é um risco desnecessário, gente. Por que eu vou me expor e vou expô-los? Não existe um motivo para isso. Falando em deslocamento, eu queria perguntar para o Carlos e Felipe, que moram em Brasília, e teve o jogo do Flamengo em Brasília. Vocês perceberam na cidade uma movimentação maior, menor, nos bares, alguma coisa? Ou todo mundo que estava lá é de Brasília mesmo? Olha, eu moro próximo aqui do Mané Garrincha, do estádio de Brasília aqui. Eu percebo sempre que tem jogo do Flamengo aqui, principalmente, uma aglomeração e uma movimentação muito, muito, muito grande na cidade. Pelo que eu percebo, não tenho estatística disso, muito de brasiliense mesmo, que tem uma torcida de flamenguista aqui em Brasília muito grande. Eu percebo que a agitação em rede social, conversas de amigos no trabalho, uma questão muito grande em relação a isso. Eu também não sei dizer também se teve uma movimentação maior de aeroporto, até porque eu fiquei muito tempo em isolamento, né? Agora que eu voltei para o trabalho presencial, mas eu cumpri todos os protocolos aí, quase que à risca, de isolamento, de home office, então eu saí muito pouco em Brasília. Agora que eu tomei a primeira dose, vou tomar outra agora em outubro, eu tenho ido ao trabalho, né? Mas saído muito pouco. Então, mas o que eu percebo na movimentação próxima à minha residência aqui do estádio, muito grande. Não vi, não percebi muita gente de fora de Brasília. Agora, nós temos aqui Goiânia, que é bastante perto, temos aqui Anápolis, que são cidades grandes, com acesso muito fácil à capital federal aqui. 2h30 você está de Goiânia para cá, e de Anápolis para cá, e é comum você ver o deslocamento, inclusive de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, quando tem algum time goiano jogando lá, o Goiás ou o Atlético, com o time da elite do futebol nacional, a ida também de muitos brasilienses para lá para assistir jogos, entendeu? Então, esse fluxo acontece com frequência, principalmente aqui entre Goiânia, Anápolis e Brasília, região e cidades aqui próximas. Nós estamos falando de muita gente, né?
uma região aí de, sei lá, 5, 6 milhões de pessoas. É muita gente. Isso daí, assim, eu não consigo acompanhar, porque Brasília também é uma cidade um pouco à parte, né? As coisas são muito setorizadas. Eu mesmo não moro perto do estádio, mas eu vi amigos meus, conhecidos de Goiânia, que vieram para cá para assistir o jogo. Né? Isso aí foi... Eu mesmo presenciei. Olha, e para o nosso público, pode deixar joinha aí, compartilhem a live se estão gostando. Se não estão gostando, compartilhem também. Um beijo para Edilana Cerqueiro, beijo especial para Edilana, tá aqui. Beijo para Elisa Camargo, grande amiga mesmo, excelente profissional de comunicação, assessoria de imprensa. É uma honra estar conosco aqui, presenciando essa live. Obrigado também, viu, Elisa, pela presença. Beijo para você, para o Guilherme, seu marido, seu esposo. Aqui, ó, mais um de Brasília. Moro longe do Mané Garrincha, por aqui não vi nada de movimentação. Cara, eu acho que esse é o nosso tema central. A desnecessidade, eu nem sei se isso está na língua portuguesa, se não está. Se o Magro pode inventar a palavra, por que o Igor não pode? Por que o Magro é melhor que eu? O duro é que a nossa audiência talvez nem saiba quem foi o Magre, né? Rogério Magre, ministro da Previdência, que criou o Imexível? O Imexível. É que a maioria do pessoal que está no YouTube é mais novo, né? Eu lembro disso. Quando o Magre falou que ele era imexível. Cara, eu acho que é completamente desnecessária a volta do público agora, mas é extremamente necessário esse nosso debate. Que aqui temos 2 pessoas de São Paulo, 2 pessoas que estão em Brasília, um advogado, um gestor. O Tarso está como gestor, está como conselheiro, mas ele está falando mais como gestor. E temos 2 pessoas que trabalham com o marketing esportivo, com a gestão esportiva. E dá para ver que a gente converge em achar que é desnecessária a volta do público agora. Não há motivo... Eu acho assim, se tivesse que voltar, voltaria o mínimo possível, minha visão. Com a obrigatoriedade de vacina, para mim isso tem que ser indiscutível. As 2 doses, mas assim, os X dias para frente, né, da pessoa imunizada. Para mim seria assim, inquestionável. Se tivesse que voltar, não vamos voltar com o estádio lotado, mas assim, se tiver que voltar o mínimo possível, 12%, sei lá, estou dando um chute aqui, e todo mundo vacinado, e usar o esporte como um meio de estímulo à vacina, né? Tipo assim, olha, você quer ver o jogo de futebol? Se vacine, senão você não vai conseguir. Eu acho que esse que é a situação, assim, o brasileiro ama futebol, o pessoal está em casa aí, afoito para ver um jogo novamente, estão chegando às finais dos grandes campeonatos aí, né, momentos de decisão, grandes jogos, e acho que seria uma possibilidade, como o Igor colocou no começo, né, de estímulo, né, estão perdendo mais essa oportunidade de dar um up na vacinação aí, né? Tivemos outras oportunidades, Carlos, de avançar com a vacinação, em decorrência principalmente da doação de sangue. Você tem os estoques dos hemocentros, numa época estão baixos, e aí o que você poderia fazer? Doou sangue, você passa a ter o direito a vacinar. Porque se você vacina, você tem que cumprir um tempo para poder doar sangue. Então faz o inverso. Estimule que as pessoas doem sangue e assim ela consegue buscar a aptidão para ser vacinada. Todo mundo não está aí, não teve gente aí que fez vacinação irregular, pagaram, tem um monte de coisa. Brasil é Brasil, a gente sabe, né, o que pode ter acontecido por aí. Gente que fingia que dava vacina e não dava, porque depois sobrava para a xepa, e na xepa vem os amigos. Mas para estimular a vacinação, você pode fazer uma forma social de ajudar os hemocentros, porque as pessoas estão evitando de ir em laboratório, evitando de fazer cirurgias, e isso vai criar uma bomba relógio. Eu trabalho na área da saúde e a gente sabe o que vai acontecer. Elas estão pagando o seu plano, mas não estão fazendo o acompanhamento rotineiro, de medo de ir nos laboratórios, de medo de ir no ambiente hospitalar. E isso vai criar uma bomba relógio. Então, precisaríamos fazer esse abastecimento dos bancos de sangue e estimular a vacinação. Então, é uma situação válida aqui. Seria uma oportunidade que os nossos governantes, em todos os sentidos, não abriram seus olhos para isso.
Olha, pegando carona no que o Tarso falou, eu estou pagando meu plano de saúde e não estou conseguindo fazer o acompanhamento completo, até porque os médicos que eu estou precisando ir, agora sexta-feira eu consigo ir no cardiologista ver, porque eu tenho uns probleminha de pressão, né? Deu 26/16 já, o Tarso sabe disso. Rapaz. Já não era para estar aqui há um tempinho, até por isso eu evito fazer umas coisas, mas ele não tinha agenda. O médico também diminuiu. Eu acho que o que o Tarso falou é relevante. Não é o nosso foco, mas é importante a gente destacar. Não é porque a pessoa está pagando o plano de saúde que ela está usando que depois ela não vai precisar usar. Eu fiz esse parênteses. É uma bolha. Que eu estou vivendo aqui. Pegar o nosso amigo Davidson está aqui. Eu acho que a torcida, principalmente organizada, deveria abraçar as campanhas de cuidado contra a Covid e orientar quem vai estar e seguir os protocolos. Davidson, eu vou deixar o Tarso falar que ele tem mais familiaridade com torcida organizada do que eu, mas eu sei que eles orientam. O problema é a execução. Enquanto o líder da torcida está pedindo, que eu estou falando aqui porque no Palmeiras a gente faz o nosso corredor verde, é pedido para manter o isolamento, é pedido para usar máscara, é pedido para fazer tudo. Mas na hora que o ônibus passa, o torcedor não quer manter o isolamento, ele quer estar perto do ídolo dele. Mas, Tarso, você que tem mais familiaridade com os nossos amigos... Os adeptos. O Tarso, eu sou da velha banda de uma torcida, é que eu estou bem mais afastado que o Tarso. O Tarso ainda mantém contato com a rapaziada via WhatsApp. Conta aí para nós. Certeza. Com certeza. Não, nossas organizadas são sempre... Eu falo isso pelo lado do Palmeiras, mas tem várias outras organizadas por todo o país que trabalham muito na parte social. E eu acredito, sim, o que o Davidson, né, falou... Davidson. Que a gente fala Davidson por causa do nosso jogador craque de bola, né? Aí o Davidson, craque, que perdeu 57 gols no último jogo. Vamos emprestar esse Vamos emprestar ele. Aí os nossos torcedores organizados e de outros clubes trabalham muito na área social, buscam campanha do agasalho. Tem a parte ruim, a gente sabe, as brigas e tudo mais, mas tem a parte humana dessas instituições. E eu acredito que se eles abraçarem bem a causa, fizerem campanhas e tudo mais, a população, o público que está na torcida organizada, que você tem de todas as castas, de todos os níveis sociais, eles vão abraçar em relação a isso e vão participar. E aquilo que a gente falou, com a vacinação e você tendo um número X de torcedores no estádio, mas um número reduzido, é de se fazer um tipo de experiência. A gente tem, assim, uma liberação de bar e restaurante, que você pode sentar onde você quiser e você vai estar ali, sem máscara, comendo, conversando, com música alta que te força a gritar, que te força a falar mais alto e expelir perdigotos, que são os meios transmissores. E no estádio, você estando de máscara, com distanciamento, exigindo a vacinação, é uma situação que a gente pode pensar em fazer um controle, mas tem que ser uma coisa séria. O que aconteceu em Belo Horizonte foi uma calamidade. Isso daí daqui a 10 dias nós teremos esse resultado dessa famigerada atitude. Exatamente. Felipe, o senhor está tão quietinho. Não, eu estava esperando, mas é só mais uma curiosidade aqui. Teve uma situação que ele tá falando de... Eu vi os latidos. Olha o Lulu aí, olha o Lulu. Pior que nem foi aqui. Mas eu tava... vocês estavam falando de torcida organizada, até falei assim, lógico que tem os que fazem coisa errada. Eu lembrei de uma situação que teve em abril, lá na Colômbia, onde a torcida do Deportivo Pereira e a organizada do Atlético de Medellín, Atlético Nacional, anunciaram uma trégua de brigas com facas para não ocuparem os leitos do hospital. Parece o Hamas. Deixou separado para o pessoal que tivesse com Covid. Então, enfim, é real isso daí, divulgaram amplamente na época, mas é só mesmo um exemplo que, enfim, até esse lado mais
crítico das torcidas organizadas, tiveram um pouquinho de humanidade dentro do que eles poderiam oferecer nessa situação caótica. Fala, Carlos. Eu acho o seguinte, o Davidson levantou a questão aí envolvendo as torcidas organizadas, que eu quero trazer um pouco para os clubes também, que é o seguinte... Tchau. Ele não vai falar mais de você, tchau. Eu tenho de volta. Tu não vai falar do cara? Tchau, Davidson. Não, sim, e até ele colocou ali que os clubes sofreram muito com a pandemia, a torcida também, eles deveriam pensar nisso tanto para evitar a disseminação da doença, quanto para manter a torcida nos estádios com segurança. Esse é o ponto, assim. Já fiz vários vídeos na Invictus, onde a gente fala de campanhas de marketing bem sucedido, como o Bahia, né, que tem um núcleo de ações afirmativas bem legal lá, que se posiciona sobre temas sociais, e eu não percebi ainda os clubes, a maioria dos clubes pelo menos, utilizar essa plataforma de comunicação que eles têm nas redes sociais, né, para estimular, para ter esse lado social também, de estimular a vacinação, até para o bem deles próprios, tipo, até para justificar no futuro, olha, a gente está fazendo nossa parte de estimular a vacinação. Deixa eu aproveitar. Com campanhas, acho que faltou uma união maior dos clubes nesse sentido. Eu falo do departamento de marketing dos clubes e comunicação mesmo, entendeu? Pode falar, Igor. Eu acho que faltou dos clubes. Aí, é até uma falha não ter mais o Clube dos 13, mas temos a Aline vai ficar possessa comigo se ela ver esse vídeo. A Associação Nacional... Carlos, tu também é amigo da Aline, sabe onde ela está trabalhando lá em Florianópolis? É a Associação Nacional dos Clubes. Eu acho que é. Acho que é isso, né? Uhum. Mas, não, com todo respeito, não tem o mesmo peso que o Clube dos 13 teria para capitanear. Eu acho que isso faltou uma articulação central dos clubes. Eu não estou falando de CBF, não estou falando de federações. Estou falando dos clubes. Eu acho que faltou uma articulação central para isso. Para usar, para fazer campanhas. Porque lá atrás, ano passado, o clube vendeu ingresso virtual. Então, o clube soube usar a pandemia também para gerar receita. Eu acho que nesse momento eles poderiam se unirem para poder formar uma coalizão para frente. E deixa eu aproveitar que eu estou falando. Pessoal que está assistindo a gente, quiser mandar pergunta, escreve aí que a gente discute aqui também. A princípio temos mais 20 minutos para falar, mas a gente pode estender também, viu? Se vocês quiserem, ajudarem. Ó, o Carlos, ele já fica até assustado quando eu falo que vai estender. Uma coisa que a gente poderia tocar bem nesse assunto do marketing, o Carlos e o Felipe são da área também, podem falar, em relação aos programas de sócio-torcedor dos clubes. O Palmeiras, ele fez... Eu falo muito do Palmeiras porque é a nossa realidade, o que a gente conseguiu fazer, né? Então, ele fez uma seguinte sistemática. Você continue pagando o seu sócio-torcedor, que a hora que voltarem os jogos, esse valor vai reverter em dobro para você. Então, o ingresso que você teria, um ingresso, você vai poder ter 2 ingressos. E aí você vai poder utilizar esses valores, você não vai perder esses valores. E nisso você continua ajudando, fez com que nós não precisássemos desligar nenhum funcionário, nenhum colaborador foi desligado durante a pandemia, mas você poderia utilizar agora de uma outra forma, estimulando a vacinação. Olha, quem já vacinou vai ter um bônus, não sei o quê, sabe? Criar algumas sistemáticas para estimular a vacinação. Então, são ferramentas que têm que ser bem utilizadas, criar sorteios, fazer campanhas. Não é o papel do clube de futebol entrar nisso daí, mas eu acho que a gente tem que pensar na questão humanitária, na questão geral, porque o torcedor ele se mobiliza de uma certa forma que ele idolatra o time dele. E se o time dele está orientando, é uma situação que você pode aproveitar em relação a isso. Então, nós temos ferramentas, temos condições de buscar o incentivo dessa vacinação. O Igor está brincando lá, ganhou um brinquedinho ali, ó, aprendeu a mexer, ó. Agora segura. Agora vai, opa, eu tô naquela assim, hoje melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje. Com certeza. O Davidson gostou da ideia, e eu quero só complementar
o que o Tarso falou do Palmeiras, eu vou falar do Allianz. Sei que eu vou ser criticado pela torcida, mas eu tenho 2 cadeiras que eu comprei da W Torre. Comprei não, é um aluguel, tá? O que eu tinha pago ano passado no meu cartão de crédito pelo ano inteiro. O que o Allianz fez? Eu tenho um e-mail dizendo, está suspenso o pagamento, não dava mais pagamento não, porque já tinha pago, né? Quando voltar, eu vou ter pelo período que faltava uma entrada nos jogos. Okay. Então, eu também não fui prejudicado, foi muito interessante. E aí eu vou tocar num ponto, e deixo o Carlos e o Felipe falar do marketing. Eu tenho 2 cadeiras. A mim não interessa poder votar um sim ou não. Eu vou ter que abrir mão de uma cadeira minha. Vão me compensar financeiramente por causa disso? Por isso que eu falo. Quem tem 2 cadeiras cativas, ou quem tem camarote, eu estou falando de empresas agora, estou trazendo as empresas para dar subsídio para o Carlos e para o Felipe que trabalham com marketing esportivo. A empresa tem lá um camarote para 20 pessoas. Tá? Exemplo. Ela comprou, alugou, bordou, seja lá o que ela fez. Para colocar os clientes dela, para fazer relacionamento com o fornecedor, seja lá com o que for. Ela não pode usar carga completa. É justo ela pagar o ingresso completo? Não prejudicou o negócio dela? Quem está pensando na volta está pensando no torcedor comum, no máximo no organizado. No torcedor corporativo, eu acho que a nossa live é a primeira que está pensando nisso. Eu não ouvi. Não sei se vocês 2 ouviram, não sei se o Tarso que conversa com a gente ouviu. Ninguém lembra do bendito do corporativo, que é quem paga a conta no final do mês algumas vezes. Felipe, vai lá, te consagra. Não, isso daí foi visível, inclusive, nas Olimpíadas, né? Se você pegar uma das principais contrapartidas de patrocinadores, é a seção de ingressos para uso com clientes, enfim, a empresa que vai decidir como que usar esse ingresso, né? E então você acabou perdendo aí uma forma de relacionamento que é muito relevante para quem patrocina um evento esportivo, né? Que é proporcionar uma experiência para um cliente que é torcedor, enfim. E o mesmo acontecendo no futebol. Na verdade, todo mundo está tomando um prejuízo aí, né? Teve um levantamento de abril, foi divulgado na imprensa também, onde se estimou que os clubes perderam cerca de 270 mil sócios torcedores no Brasil, que é uma porcentagem de mais ou menos 30%, né, do quadro de sócios torcedores somando os clubes brasileiros. E é muito relevante isso. Então, e você teve também na pandemia muitos contratos de patrocínio que não foram prorrogados ou não foram continuados, muito por conta disso, né? O patrocinador vê a questão de patrocínio não é só exibição de marca, né? Mas também você perder essa parte de relacionamento, de uso de instalações, enfim, de fazer as ativações junto ao torcedor. Então, é um prejuízo grande de todas as partes. A forma de se lidar com isso é o grande desafio dos clubes, tal qual o Palmeiras fez aí com essa questão que o Tarso trouxe para a gente do sócio-torcedor, que é algo bastante interessante, porque agora o ideal não é nem você, às vezes, continuar recebendo, mas é de não deixar de perder o sócio-torcedor, né? Para que ele volte, continue com tudo, né? Porque senão você tem que fazer todo um trabalho também de você trazer ele de volta, e não é assim tão naturalmente, né? Então, é o grande desafio, tanto do lado corporativo, de patrocinadores, quanto do lado do torcedor em si. Carlos, quer falar? Não, tudo isso que o Felipe falou, e todo mundo sabe, no mercado hoje é muito mais difícil. Você gasta muito mais para conquistar um cliente novo do que para você manter o que você tem, né? Então, de repente, você pensar em formas de pausa, né? Pause seu título por tantos meses, né? Sem você, para evitar a evasão do cara, né? São questões assim... bastante interessantes. E eu acho que dava também, concordando com o que o Tarso falou, para aproveitar mais o lado humano e gerar um engajamento do torcedor com essa causa. É lógico que nem todo mundo concorda com vacinação, eu não quero entrar em debate político aqui, né? Mas, assim, em tentar engajar com campanhas, com esse lado mais social, mais humano, dá um sentido para as pessoas. Eu percebo que as pessoas estão muito atrás de sentido de vida nesse momento, e ações voltadas para valorizar isso,
que estimule a vacinação, a superação do Covid. Acho que, cara, dariam muito fruto assim, para poder segurar um pouco mais, não só do valor monetário em si, mas esse lado, tentar utilizar mais esse lado humano e emocional, que é isso que a Elisa está dizendo aí, né? Que os torcedores respondam aos comportamentos do time, evite o que aconteceu com a seleção de vôlei, pela questão de apoio ao governo e tudo mais, né? Uma situação que está colocando mais o aspecto governamental aí, que não é bem o que eu estava dizendo nesse momento, mas também é uma prova para mostrar como que o esporte gera direcionamento para as pessoas, né? E eu acho que faltou, assim, está faltando um pouco disso. Começou-se muito bem, vários clubes, né, como o Tarso mencionou aí, com ações de apoio até ambulantes que ficaram sem renda no início da pandemia e tudo, mas me parece que perdeu-se um pouco desse elan aí, e eu acho que o lance da vacinação, tentando focar mais nisso, seria bom para todo mundo, cara, seria bom para o patrocinador, para superar essa pandemia logo, todo mundo vacinado, o máximo possível, seria bom para o clube, para retomar rapidamente a volta ao estádio, seria bom para a gente, para o sistema de saúde, né? Eu acho até meio bizarro, assim, mudando um pouco a história, né, que em Brasília, um dos públicos que era agraciado era justamente as pessoas que estavam trabalhando para ir aos jogos, né? As pessoas trabalhavam com atendimento ao público com Covid. Mas, cara, eu estou fazendo um jogo para atrair público e levo as pessoas que trabalham com isso como se fosse um prêmio, assim, o reconhecimento. Tudo bem, mas eu acho meio contraditório, assim, cara, porque tu superou a pandemia ainda, aí depois está esse pessoal atendendo de novo no futuro, daqui a 10 dias, como o Tarso mencionou aí, as pessoas estão infectadas, né? Se não tiver todo mundo vacinado. Então, eu tenho achado, assim, esse debate muito esquizofrênico, assim, cara, e a falta de uma direção mais uníssona de todas as partes, assim, para resolver o problema, é que tem feito com que a gente atrase, não só o Brasil, né, outros países também passam por isso, não é só a gente aqui, atrase a superação desse problema. Eu percebo que nem todo mundo está remando do mesmo lado, assim, e está mais difícil a gente superar isso. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, cada estado tem a sua regra, cada estado tem a sua situação, a sua peculiaridade. Então, é uma dificuldade. Agora, voltando para o assunto, na questão que o Igor levantou, das cativas, eu conversei com ele no clube no domingo, né? E sim, ele já havia mencionado em relação a isso, e eu fiquei pensando. Hoje, inclusive, eu tive reunião com o responsável dos sócios torcedores do Palmeiras, e já está sendo pensado como vai ser esse escalonamento. Então, talvez, vamos supor aqui, não é o que está sendo ainda definido, mas aqui a gente, numa conjectura, de repente, quantas cadeiras cativas nós temos no estádio X? 10 mil? Ok. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos abrir, qual vai ser o público geral para esse estádio no jogo tal. O estádio tem 45 mil lugares, então nós estimamos que vão ser 20%. Então, nós vamos abrir um percentual proporcional a cada setor dessas cadeiras, desses outros setores, e aí você vai fazendo por escalonamento. Até o dia tal, quem conseguiu pegar o seu lugar, quem conseguiu comprar ou adquirir, não sei como que vai ser, tem o direito. Fechou essa data, aí passa um outro segmento, um outro setor. E no final, você faz com o residual, porque de repente você tem 10 mil cadeiras nesse setor e proporcionalmente você tinha 2 mil oportunidades de compra e só foram compradas 1.800. Então você vai deixando até lotarem essas 2 mil que são as proporcionais. E aí acho que atende pelo menos uma expectativa daquilo que o Igor falou, porque não são os 10 mil que vão querer ir aos jogos por causa de segurança e tudo mais. Então, a gente sabe que, por mais que seja liberado um percentual, lógico que quem gosta de ir em jogo está ávido para retornar a um estádio. É uma coisa assim que está todo mundo louco para voltar. Quem frequenta estádio está com vontade, mas temos aquelas pessoas que estão receosas ainda, que não saem de casa, que não, como o Igor demonstrou, se ganhar o ingresso, mesmo assim não vai. Então, nós temos que pensar nessa situação. E dá para você fazer o escalonamento para buscar atender, pelo menos parcialmente. É uma coisa, como o Carlos falou e o Felipe também,
muita gente está perdendo em relação a isso. O empresário está perdendo, todo mundo está perdendo. Então, nós vamos dividir essa perda um pouco para cada um. Então, é uma questão de equilibrar. Seria uma situação que a gente poderia pensar em fazer uma proporcionalidade escalonada. Pessoal que está na sala nos assistindo, que no presente momento são 5 pessoas, querem deixar alguma pergunta, colocação? Daqui a pouco a gente já vai se encaminhando para o final. Eu acho que... Fala, Felipe. O comentário da Elisa sobre que os torcedores respondem ao comportamento do time, dando exemplo da seleção de vôlei. Vamos botar o comentário aqui na tela. Pera, fiz besteira. Segura É um negócio importante aí eu quero trazer esse ponto, porque assim, a gente sabe que os clubes têm uma relação boa, a maior parte dos clubes tem uma relação próxima com o governo federal. Recentemente, 8 clubes foram lá encontraram com o presidente para, enfim, mostrando apoio à MP que muda a regra de direito de transmissão. A gente sabe que tem uma proximidade grande também com o Flamengo, né? Com outros times também. E, enfim, existe a relação próxima. Não tem sido feita uma campanha unificada sobre vacinação com os clubes. O que falta? Né? Enfim, fica essa pergunta no ar, embora a gente já imagine a resposta, mas as ferramentas existem. Os clubes são próximos do governo, existe uma campanha de vacinação. Por que nada é feito? Mistério. Eu não acredito que tenha algum tipo de situação, porque assim, os clubes, eles estão, inclusive, desunidos em alguns critérios. Como o Igor falou, o Clube dos 13, do Clube dos 13 rompeu, aí eles tentaram fazer a liga agora, recentemente, aí já teve essa atitude do Flamengo e do Galo, que foram contra o que tinha sido combinado durante a liga. Então, são situações assim que tem a jornalista que fala assim, quando o pirão é pouco, primeiro a minha panela, né? Aquela coisa, cada um está buscando para tapar o seu buraco. Então, a proximidade com o governo existe em todos os mandatos. Então, você via lá, o próprio, vou dar um exemplo, o próprio Palmeiras deu camisa para o Lula, deu camisa para Dilma, é um relacionamento até que necessário. Agora, eu não acredito que haja um tipo de orientação, um tipo de, vamos deixar por aqui. Não, como eu falei, não é um papel do clube fazer uma campanha. Nós, torcedores, fazemos muitas ações, benemerência e tudo mais, e os clubes, como você falou, o país inteiro está sem um tipo de direcionamento. Não há um entendimento. Nós estamos aprendendo a cada dia. A gente lê uma coisa e daqui a pouco vem outra que desmente. Então, você não sabe para que caminho você tem que navegar. Você está no meio de um turbilhão e a cada dia é uma situação nova, mas é um questionamento que deve ficar no ar, sim, Felipe. Eu acho que é válido para a gente pensar e falar, por que não está sendo feito isso? Por que as igrejas e outros tipos de entidades, não só Rotary, todas essas não estão trabalhando em relação a isso? Tem pouca vacina. Tem pouca vacina, mas tem alguns critérios que estão sendo feitos e tem vacina sobrando para alguns tipos de faixa etária, para alguns tipos de localidade. Então, por que a pessoa não está indo tomar a segunda dose da vacinação? Porque a marca X dá reação. Mas, gente, a reação é a parte boa da vacina. Se você teve a reação, que foi o que o Igor falou, é porque o seu organismo está reagindo e está defendendo o seu corpo. Então, isso tem que ser explicado. O próprio fabricante não está fazendo isso. Ele está ganhando dinheiro e não vem na TV fazer uma campanha, pagar um comercial que custa não sei quantos milhões, que podia estar falando, olha, a nossa vacina dá essa reação, mas acontece por isso. Poxa, ele está ganhando dinheiro com isso, cara. Por que ele não pode gastar em campanha e falar para o pessoal? Então, são coisas que não tem explicação, Felipe. A gente está num momento, esse questionamento é válido, acho que a gente tem que deixar no ar como
um legado dessa live aqui hoje. E falando em deixar no ar, eu quero retomar aquilo que eu falei para o Fernando Campos, nosso amigo de Buenos Aires, que foi estudar medicina em Buenos Aires, que tratou do nosso irmão La Gruta. Eu acho que a gente podia tocar, já para ir encerrando, que já vamos dar uma hora de live, de volta do público na Libertadores. O Tarso e eu estivemos no Maracanã esse ano. Eu tive o prazer de ver o meu time campeão 2 vezes da Libertadores no estádio. Não sei se vou poder ver a terceira, é isso que eu queria discutir. De ver uma terceira, de ter que viajar, será que temos condições sanitárias de viajar? Será que até lá o Uruguai vai abrir a entrada? Que é isso, agora a gente está tratando de uma questão mais diplomática do que de outra coisa. A gente não está falando aqui de gestão esportiva, a gente está falando de gestão internacional de crise. Fugindo muito do que a gente sempre fala nas nossas lives, mas a gente sempre entrega para o nosso público mais do que aquilo que ele espera quando ele chega. Eu acho que clima, eu não sei se é a vontade política do Uruguai de abrir a fronteira até lá. Porque não adianta liberar a entrada de brasileiro lá, que vai ter que ficar 14 dias em quarentena. Ou vai ter que estar vacinado? Será que vão cobrar vacinação? Tem que estar vacinado? Tem um monte de senões aí, né? Eu acho que cobrar vacina é o menor dos problemas. Vai vacinar? Ok. Bom, a chance de ter 2 brasileiros jogando no Uruguai é grande. São dos 3 semifinalistas, dos 4 semifinalistas, 3 são brasileiros. Existe a chance de ter uma final brasileira no Uruguai. Aí eu pergunto, uma pergunta que eu não sei a resposta, eu acredito que hoje deve ser a pergunta que tira o sono da Conmebol. Palmeiras e Flamengo, final do Maracanã, no Monumental, acho que é Monumental que vai ser, não, Centenário lá. Como é que eu faço para levar os brasileiros ou barrar a entrada? Brasileiro não entra, tá bom. Quem vai estar na fronteira barrando? Brasileiro entra, tá bom, e entra como? Tem que apresentar teste? Tem que chegar no Uruguai e ficar de quarentena? Tá bom, como vai ser a quarentena? Vai ser igual os caras fazem na Europa? Vai meter, vamos imaginar que a gente vá para... Sem clubismo, Davidson, tá bom. Galo e Flamengo para devolver 81. Não vamos... Vai ser redenção de 81. Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, aí vai. Mas vamos nós aqui. Eu acho que a Conmebol tá lá batendo cabeça com isso. Como é que faz? Ô, Igor. Oi. Uma notícia que eu tô vendo aqui que saiu no Globo, mas é de junho. O secretário de Esportes do Uruguai, na ocasião, 4 de junho, disse que deverá ter público na final, sim. A expectativa deles era que tivesse público. Entendeu? Então... Pode ter, ele não falou em público internacional, né? Não sei, deixa eu ver se citou aqui. Vai ser no Centenário mesmo. E na ocasião, o Uruguai era o país que mais tinha aplicado a primeira dose do imunizante, né? Que tinha vacinado naquela época 36% da população. Mas realmente na matéria não menciona se vai poder ter público estrangeiro, por exemplo, brasileiro ou de outros países lá assistindo, né? O país inteiro do Uruguai tem menos pessoas que a cidade de Brasília. Que a cidade de Brasília, exatamente. Felipe, talvez decidam mais pra frente. Talvez decidam isso mais para frente também, né? Porque tem alguns países que já estão abrindo fronteira para vacinados. Felipe, mas o problema o que de repente poderia ser feito, Igor, é assim, foi definido 2 brasileiros, não sei, né, quem poderiam ser, mas 2 brasileiros. Haverá um grande deslocamento, vamos supor que seja Palmeiras e Flamengo, que são 2 torcidas com bastante rivalidade, e você vai ter um deslocamento. Você colocaria para você ter que ir até o consulado do Uruguai retirar uma espécie de uma credencial, para que haja... você teria que mostrar suas 2 vacinações, ou ter uma integração entre os sistemas, para que não chegue lá e você viaje para poder pegar alguma coisa lá, entendeu? Para evitar
o ideal é que você estimule um bate-volta. Agora, vou aqui. A corrida de Fórmula 1 vai ter público com 100% em São Paulo? E aí? É que eu acho que aqui em São Paulo eles estão pensando só na população de São Paulo. Não, mas vem gente da América do Sul inteiro para a corrida. É onde você tem um dos maiores volumes de arrecadação turística na cidade de São Paulo. A briga foi muito grande para se manter esse GP do Brasil em São Paulo, porque é um dinheiro muito grande, tanto com pessoas da América do Sul quanto de outros países. Aí os europeus estão tudo bonitinho, vacinado, vão vir gastar seus euros aqui, no dia seguinte não pode mais. Aí eles já vieram, contaminaram o pessoal nos hotéis, contaminaram as pessoas nos restaurantes, e voltam para suas terras e pronto, fica por isso mesmo. Então, a gente está discutindo aqui o futebol, aí vem um evento internacional com mais de 100 mil pessoas. É difícil, gente. É difícil. Eu acho que isso é uma regra única, eu concordo com o Tarso. Eu acho que tinha que ter uma regra única, não tinha que valer só para o futebol, não. Tem que ser para qualquer evento esportivo. Exato. Eu só quero... Pau que dá em Chico e dá em Francisco. Claro. Fechar aqui, já encaminhando para o final, eu vou falar, depois cada um fala de novo, e o Carlos encerra para convidar para a live no canal dele depois, só para variar, né? Ó, galera, primeiro, a Elisa. A própria Copa América foi no Brasil. Sim, aí como ela completa aqui embaixo. É que aqui não teve público. E ainda assim teve deslocamento de pessoas. Sim. Porque a delegação, ela vem com o staff todo junto. E teve muito aumento de casos de Covid, né? Tiveram muitos casos de Covid na Copa América, no evento. Tem razão. O que eu discuto é que um evento desse, mesmo que o Igor e o Tarso vão fazer bate-volta lá, ou o Davidson que vai fazer bate-volta para ver o Galo, a gente tem que comprar passagem agora. Não dá E o ingresso? O ingresso vai disponibilizar depois, mas eu preciso me programar agora. Eu vou comprar a minha passagem para quando? Eu posso fazer um bate-volta? Eu tenho que ficar de quarentena? Onde eu vou fazer a quarentena? Como é que eu vou fazer essa bendita? São 14 dias isolados aonde? Como? Num hotel? Numa casa? Alguém vai lá fiscalizar? Alguém não vai fiscalizar? Eu estou de quarentena num país estrangeiro. Como é que eu vou começar a não ficar num hotel? Se eu vou ter que ficar numa casa, eu vou ter que ir no supermercado. Então, a quarentena já foi pro saco. É esse o ponto que eu discuto. A logística de você permitir a entrada. O jogo é o menor dos problemas. O jogo é simples. É o que eu faço com esse povo antes. E vamos imaginar a quarentena depois. Cara, a justiça já está diminuindo a audiência virtual. Como é que o Igor trabalha? Estou falando do Igor para não deixar ninguém complicado. 14 dias sem poder sair de casa, de quarentena, me quebra financeiramente. É esse o ponto que eu acho que ninguém está tocando e que era interessante a gente encerrar a live falando um pouquinho, né? Disso. Se vocês viram alguém comentar isso, por favor, falem. Alguém viu? Não. Que é o difícil, não é o simples. Bom, então, vamos encerrando. Tarso, fale aí o quanto você quiser. Felipe fala, eu falo e Carlos encerra. Eu agradeço o convite. Achei que passou muito rápido, o assunto vai tomando caminhos interessantes, a gente vai aprendendo e trazendo informações para o nosso público, trocando essas ideias, trazendo ideias mesmo, que é isso para a gente aprender mais a cada dia. E eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para outras situações, se vocês quiserem conversar. O marketing esportivo é um segmento que está crescendo muito no Brasil, é um segmento que é necessário e você precisa de pessoas capacitadas nos clubes. A gente vê alguns clubes tomando ações, fazendo ações
pontuais e não dão continuidade. Então, acabam jogando dinheiro fora porque ela não tem um contexto dentro de uma gestão, até para um plano de maior tempo, como acontece nas gestões públicas, que você, a hora que acabou um determinado governo, tudo que ele fez não serve mais, aí você muda e começa do zero. Então, o marketing esportivo, ele tem esse direcionamento, eu acho que é importante, e parabéns aí pela iniciativa de trazer essas informações ao público em geral. Eu agradeço. Obrigado, Tarso. Felipe, tudo no seu nome, vai lá. Meus caros, muito obrigado. Tarso, muito obrigado pela sua participação. É o que eu acho barato aqui da Live Indomável, que não é só a visão de marketing esportivo, ou do direito esportivo, ou de gestor, mas a gente trouxe aqui a visão de alguém que conhece a fundo a torcida. Já trouxemos aqui a Thay, que é empresária, né, dentro do esporte. Já trouxemos aqui o estudioso lá, o Braulio, né, que estuda sobre o assunto, sobre o movimento olímpico, enfim. Então, eu acho que é muito legal porque a gente congrega essas visões e é sempre muito proveitoso o debate. Então, obrigado, Tarso, mais uma vez. Obrigado aí, Igor, Carlos e a todo mundo que acompanhou a gente. Um abraço e vacinem-se, pelo amor de Deus. Eu quero dizer um bom dia para quem é de bom dia, uma boa noite para quem é de boa noite. Saudar a banda de todo mundo que está aí, agradecer ao Tarso, que é um amigo que o futebol me deu, que o Palmeiras me deu. Quero agradecer a todo mundo que passou aqui. Thay, te adoro. Hoje a gente não tem a mãe da Tamires. Vou cobrar a Tamires para que a mãe dela volte a participar das nossas lives. Ela foi a sensação da outra live. Quero agradecer ao Fernando. Quero deixar um recado especial. Davidson, meu parceiro, você que sabe cortar essas coisas, eu vou pedir que você corte o que eu vou falar agora, que eu quero mandar para a Bia Lagruta, que é a irmã do Lagruta. Quero agradecer demais o Fernando por ter lembrado do Lagruta, foi um momento especial. O Gordinho sabe, eu fiz uma aposta com ele, uma promessa, de que a gente iria junto ver a final do Palmeiras no Uruguai. Olha só, a gente já estava antecipando que o Palmeiras jogaria uma final no Uruguai para a gente poder tomar mate, porque o Lagruta, quem conhece, sabe que ele não tomava álcool, ele tomava mate. Eu ia continuar tomando meu vinho e a gente ia se acabar de comer carne. E eu espero poder... É um jogo que eu vou quebrar minha promessa de ficar em casa em jogos, que eu iria com o maior prazer para honrar a memória de Maurinho e Lagruta. Carlos, te consagra, termina aí, convida o povo para a semana que vem no seu canal. Vai lá. Pera. Obrigado, eu agradeci. Avante palestra, sempre. Nossa casa. Vai lá, Carlos, te consagra. Legal. Tudo da gente, se quiser aprender hoje, legal. Passou muito. Obrigado por ter conhecido aqui hoje. Mais uma vez, meu irmão, pelo apoio. Esse Igor estava no modo, já entrou nessa. Você sabe que o tempo variou. Muito importante para o futebol hoje. Então, busca sempre uma. Felipe, uma vez, obrigado pela presença, pelas contribuições aí. Que assistiram, contribuíram, ao André, mas e aos que vão assistir depois aqui no canal. E convidar para participar na semana que vem da Live Indomável, no nosso canal lá da Invictus, dessa vez, na próxima terça, 30. Obrigado a vocês. Boa noite. Vacine, não percam tempo, oportunidade, já se vacine logo, para a gente voltar a todos os temas, né? Que são os problemas para o mundo inteiro. Um abraço. Até mais a todos. Eu vou para minha casa. E se vocês forem para casa, que o Pai Maior os acompanhe conforme a sua orientação religiosa. E até a semana que vem.